Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Neste vídeo, nós iremos estudar sobre a glória de Deus, os seus mais variados significados, a sua etimologia e as três principais palavras, tanto do hebraico como do grego, e uma palavra para glória que nós não deveríamos usar, pois ela tem um significado mais cabalístico, místico e holístico. Iremos também ver sobre a manifestação da glória de Deus na natureza, nas pessoas, nas nações, e porque Deus não divide a sua glória com ninguém. Fica conosco até o final para nós conferirmos isso no nome de Jesus e não se esquece de conferir se você é um dos inscritos do canal Bíblia de Fato. É impossível darmos apenas uma definição do que é glória de Deus e o seu alcance e o seu significado. Por isso, nós traremos várias definições dentro das Sagradas Escrituras de glória de Deus, e a primeira delas é baseada em Isaías, capítulo 6, do 1 ao 3, em uma definição dada pelo pastor John Piper, em que ele diz que glória de Deus é a santidade de Deus em exibição. Em Isaías capítulo 6, do 1 ao 3, o texto diz: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. O que é séquito? Séquito são os seres ou as pessoas que seguem um soberano lhe dando honra. Versículo 2 diz: Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A primeira definição de glória de Deus é a santidade em exibição. É Isaías poder contemplar em visão a manifestação da eternidade, da soberania de Deus, do Deus entronizado, e perceber que a comparação dele com a criatura significa comparar o puro com o impuro. Por isso, para Deus usar Isaías, Isaías se pôs à disposição e Deus o purificou com a pureza de Deus, ou seja, a brasa viva do altar de Deus trazida pela tenaz do anjo, mostrando a pureza de Deus ainda mais profunda e límpida do que o anjo, purificou os lábios de Isaías e Deus lhe deu uma língua erudita. A segunda definição de glória de Deus é peso, carga, dignidade. Essa definição resume a glória de Deus como a manifestação do poder de Deus onde ela é preciso, ou seja, onde Deus precisa manifestar-se, ele manifesta-se com a sua glória. Em Atos capítulo 7, versículo 2, Estevão, falando para os líderes do Sinédrio, ele disse: Varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Quando você vai até o dicionário, você vê a amplitude da glória de Deus em uma interpretação baseada em textos bíblicos. A glória de Deus também significa honra, vitória, proteção, abundância, fama, riqueza e reputação. Em Êxodo 40 e 35, o texto diz: De maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Nós iremos conferir nas Sagradas Escrituras a relação da glória de Deus com a manifestação visível em fogo, em nuvem, em uma teofania, e também a que já foi citada em visão. Em 1 Samuel capítulo 4, no versículo 22, no contexto em que a arca do Senhor é tomada por causa também da conduta de Eli e dos sacerdotes seus filhos, o texto diz: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a arca de Deus. A arca de Deus é a mesma representação em matéria, em ouro, em madeira, do trono de Deus que apareceu em Isaías capítulo 6
e também aparecerá em Ezequiel capítulo 1 e em outros textos, como Salmo de número 18, 2 Samuel capítulo 22, que são ações de graças de Davi, glorificando a Deus por Deus ter aparecido e ter lhe dado livramento. Quando a arca de Deus é tomada, a presença de Deus vai embora, a glória de Israel vai embora. Por isso que o contexto de destruição daquele momento, a única criança que nasceu, colocou-se o nome dela de Icabod, ou seja, foi-se a glória de Israel. Então a glória de Deus presente em Israel é a conservação da presença de Deus a partir de aspectos condicionais que são a fidelidade de Israel para com a palavra de Deus. Quando a arca de Deus foi levada pelos filisteus e não tratada como deveria, a Bíblia Sagrada, em 1 Samuel, capítulo 6 e versículo 5, nos ensina que: fazei, pois, umas imagens das vossas hemorroidas e as imagens dos vossos ratos que andam destruindo a terra, e dai glória ao Deus de Israel. Porventura, aliviará a sua mão de cima de vós, e de cima do vosso Deus, e de cima da vossa terra. Aonde a arca era levada e era tratada de forma indevida, a maldição e a destruição iam à frente do Deus Todo-Poderoso. E Deus só aliviaria a carga se fosse dada glória a Deus. Ou seja, glória também é interpretado como honra, respeito à reputação da divindade. Em 1 Reis 3,13, a glória é interpretada como riqueza. E essas riquezas Deus deu ao filho de Davi, Salomão. Em 1 Reis 8,11, sempre com a glória de Deus e a nuvem sendo relacionado, o texto diz que os ministros ou os sacerdotes não podiam ter-se em pé por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa. Essa mesma nuvem também tem o significado de trevas. Em 2 Crônicas, capítulo 6, o texto diz: então disse Salomão, o Senhor tem dito que habita nas trevas, e eu tenho edificado uma casa para morada e um lugar para a tua eterna habitação. Quando o texto diz que Deus habita nas trevas, essa palavra trevas não é um sentido de algo negativo, trevas no sentido de mal, mas ele habita nas trevas porque é o Deus que se oculta. E quando ele quer revelar-se ou manifestar-se, ele manifesta a sua glória. E essa mesma nuvem que ocultava Deus, ela se tornou nítida quando Deus queria. Tanto é que de longe Ezequiel só via nuvem. Também Eliseu, depois que Elias foi levado pelo trono e pelo carro de Deus, de longe ele só via nuvem e redemoinho, que são as rodas do carro ou do trono de Deus, segundo Isaías capítulo 5 e versículo 28. Veja que você comigo está relacionando a glória de Deus e a manifestação da glória de Deus com a manifestação da presença de Deus, em que há nuvem, em que há trevas, em que há relâmpagos, é uma manifestação em que traz fenômenos naturais e poderosos que assombram aqueles que estão vendo. Tanto é que o Monte Sinai pegava fogo em chamas e uma nuvem espessa fazia trevas sobre o povo de Israel. E dentro daquele fogo, Deus falava, de maneira que a sua voz, como uma voz de trovão, de raios e de relâmpagos, em outro texto fala de uma voz como muitas águas, assombrava o povo. E por isso o povo pediu um mediador, coisa que estava dentro do plano de Deus. Então, o Deus da glória, até aqui nós já entendemos que ele dá glória a seres, a pessoas, a nações e a toda a sua criação. E a glória continua sendo dele. Em 1 Crônicas 29:12, o texto diz: riquezas e glória vêm de ti, a primeira parte do texto. Tanto é que é prometido para a nação de Israel que o seu descanso com Deus é um descanso glorioso, é um descanso de glória. A luz que vem para exaltar Israel é a luz do Deus da glória, é a luz do Deus Todo-Poderoso que exaltará esta nação sobre as outras nações. Veja o que diz Isaías 11, versículo 10. E acontecerá naquele dia que as nações perguntarão pela raiz de Jessé, posta por pendão dos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Em Isaías 24 e o versículo 23, o texto diz: e a lua se envergonhará, e o sol se confundirá,
quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E então, perante os seus anciãos, haverá glória. A exaltação do reinado de Deus sobre Israel e sobre as outras nações é a manifestação da glória de Deus nesse sentido. A palavra do hebraico para glória é kavod. E kavod basicamente significa a revelação do caráter de Deus ou da presença de Deus, que se torna mais visível na manifestação da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus capítulo 1 e o versículo 3, diz: o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Ou seja, Deus se revela mais profundamente ao mundo na pessoa de Jesus Cristo. Quem vê Jesus Cristo, vê o Pai. Então, Jesus Cristo é o Senhor da glória. Por isso que João, no capítulo 1 e versículo 14, ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. A manifestação expressa, como se fosse um selo, uma cópia verdadeira da pessoa de Deus, é o Senhor Jesus Cristo. Kavod também pode ser interpretado como brilho, esplendor, reflexo ou aquilo que é resplandecente, ou seja, o resultado da manifestação da teofania de Deus sobre a criação é a kavod, é a glória de Deus. Veja que quando Moisés, também o sumo sacerdote, e até Estevão, no capítulo 7, estavam diante da glória de Deus, diante da presença visível de Deus, o rosto deles começavam a brilhar, desvanecia e acabava aquela glória, mostrando que a criação é passageira, a criação ela tem fim, porém a glória de Deus ela é eterna. Em Lucas capítulo 2 e versículo 9, diz que um anjo do Senhor veio sobre eles, ou seja, sobre os pastores que estavam em Belém, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E eles ficaram com grande medo. Em Mateus capítulo 17, versículo 5, a mesma nuvem que é a manifestação do trono, do carro de Deus, da presença de Deus, da teofania de Deus, apareceu lá no monte com os 3 apóstolos e Jesus Cristo, e Moisés e Elias, e da nuvem saía a voz. A mesma voz que sempre falava com os hebreus no deserto. Esse é o resplendor que transfigurou Jesus Cristo e Jesus mostrou a sua glória aos apóstolos, semelhante ao mesmo apóstolo que estava no Monte da Transfiguração, João, quando Jesus aparece a ele na ilha de Patmos, agora não transfigurado, mas ressurreto, mostrando a sua glória. As manifestações da glória de Deus em visão a Ezequiel dão detalhes da presença de Deus e do aspecto em que Deus mostrava-se a Ezequiel. Em Ezequiel capítulo 1, do 26 ao 28, o texto diz que por cima do firmamento, que estava por cima de sua cabeça, havia uma semelhança de trono como uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como a semelhança de um homem alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele. Desde a semelhança dos seus lomos e daí para cima, e desde a semelhança dos seus lomos e daí para baixo. Vi como a semelhança de fogo e um resplendor ao redor dele. Como o aspecto do arco que aparece na nuvem no dia de chuva, assim era o aspecto do seu resplendor em redor. Este era o aspecto da semelhança da glória do Senhor. E vendo isso, caí sobre o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. Deus, literalmente em visão, pousou o seu carro, as rodas tocavam no chão e Deus falou com Ezequiel, mostrando o seu trono, mostrando os seres e mostrando toda a glória e a manifestação de Deus através daquelas visões. Quando não era visão, mas era uma aparição, ou seja, uma teofania, uma aparição de Deus de fato, tudo isso vinha junto com tempestades, manifestações físicas, nuvem, vento, fogo, voz de trovão. E tudo isso para mostrar a grandeza e o poder de Deus. No Salmo 18, que é o salmo, um hino de ação de graças de Davi, que também está em 2 Samuel capítulo 22, o texto diz que pelo resplendor da sua presença,
brasas de fogo se acendiam, ou seja, as rodas, que eram rodas de fogo trazidas pelos querubins, que cada roda equivalia a um pé de um querubim, ou seja, tínhamos 16 rodas. Quando elas tocavam nos montes, ou seja, quando Deus estava pousando, os montes se derretiam por causa da manifestação da glória de Deus. E as trevas que estavam abaixo do Senhor, representando as forças malignas, elas tinham que sair, porque os seres repreendiam as trevas, abrindo o caminho para que Deus chegasse até o seu intento. Você pode conferir essas manifestações nos textos já citados, mas também em Ezequiel capítulo 1, em Êxodo capítulo 19, em Êxodo capítulo 20, em Deuteronômio capítulo 4. Deus sempre se manifestando dentro deste fogo e dentro desta glória. Temos o equivalente a kavod do hebraico, que é a palavra grega doxa, que significa fama, reputação, vitória. Mas também temos um outro termo muito utilizado entre os cristãos para a glória de Deus, que é Shekinah, que vem do verbo shakan, que significa habitação ou fazer morada. Porém, a palavra Shekinah, ela não aparece nas Sagradas Escrituras. A palavra Shekinah, ela vem do ocultismo judaico, ela vem da Cabala e significa a face feminina da presença de Deus. É definido como uma energia cósmica poderosíssima que habita no interior do universo, sendo a sua alma e o seu espírito. É uma definição oculta, mística e holística da presença de Deus. Eis aí o motivo porque você não deve usar nos seus ensinos e preleções a palavra Shekinah para Deus, mas seria necessário e bom utilizarmos a palavra kavod, que é a palavra bíblica que está nas Sagradas Escrituras. A palavra Shekinah ela foi criada pelos escritores do Targum. O Targum são escritos aramaicos dos textos do Antigo Testamento. E o objetivo desta definição para Deus, usando a palavra Shekinah, é simplesmente remover a forma e os sentimentos relacionados a Deus e fazer de Deus um conceito agora de uma energia abstrata e cósmica. Essa é a primeira parte do nosso vídeo em que nós procuramos definir o que é a glória de Deus, se utilizando também desses três termos originais, tanto do hebraico, do grego e essa palavra do aramaico, do Targum, que é a palavra Shekinah. Mas quando nós falamos de um Deus transcendente com a sua glória, também falamos de um Deus imanente, ou seja, que faz parte, que compartilhou também de atributos comunicáveis para a sua criação. A Bíblia diz em Isaías 43:7 que nós somos criados para a glória de Deus. Paulo, em 2 Coríntios 4, 6 e 7, diz que nós somos vasos de barro, mas que dentro de nós está o Espírito de Deus. O Espírito também é sinônimo da glória de Deus, pois temos um caminho do Espírito até que a glória da igreja, a glória desta última casa, que é maior do que a aliança do Antigo Testamento, seja manifestada sobre os homens. Quando vemos a manifestação do primeiro milagre em João 2,11, vemos que ali o Senhor principiou e manifestou a sua glória. A criação é a glória de Deus. O milagre de Deus, que é a alteração daquilo que é natural para ajustar aquilo que Deus quer ajustar, também é a manifestação da glória de Deus. Ou seja, o conhecimento de Deus, o poder de Deus, o livramento de Deus, a ajuda de Deus é a manifestação da glória de Deus. O Salmo 19 diz que os céus manifestam a glória de Deus. A glória de Deus é manifestada por aquilo que foi criado. Quando o ser humano, que também é a manifestação da glória de Deus, contempla a natureza, não existe um outro sentido que a natureza possa lhe indicar a não ser a existência de um ser pessoal, soberano e que criou tudo isso de forma tão complexa e maravilhosa. Desde o micro até o macro, tudo que Deus fez é glorioso. Glória também é usada como um sentido de entrarmos na eternidade. Quando algum irmão em Cristo falece, nós dissemos que o irmão foi para a glória, o irmão foi recebido em glória.
E isso é retirado das Sagradas Escrituras. Salmo 73, verso 24, que diz: guiar-me-ás com o teu conselho e depois me receberás em glória. Porém, o Deus que dá da sua glória à natureza, a homens, a nações, não é o Deus que divide a sua glória. Então a glória que há nos homens é dada por Deus. Por isso que Deus muitas vezes tirou a glória de servos seus e também de soberano de outras nações para mostrar que ele é o Senhor da terra, que todo o coração e toda a alma vivente pertence a ele, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Em Isaías 42, versículo 8, diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor às imagens de escultura. Em Romanos capítulo 1, os homens, desprezando o conhecimento de Deus, não deram glória a Deus. E o que eles fizeram? Segundo Romanos, capítulo 1 e versículo 23. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança à imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Ou seja, a própria glória de Deus, que requer agora honra pela sua santidade, reputação, pela sua presença, pelo peso, pela carga e pelo temor, os homens que se rebelaram contra Deus tiraram a glória de Deus e, ao invés de honrar a Deus, honraram a criação, aquilo que tem a glória do próprio Deus. E isso fez com que Deus entregasse eles aos seus próprios sentimentos. E com isso eles entraram em um caminho tenebroso em suas vidas pelo fato de negar a glória de Deus em suas vidas. Em Isaías 45:13, José, filho de Jacó, diz para seus irmãos para fazer com que o seu pai saiba da sua glória, a glória do Egito. E essa glória do Egito foi dada por quem? Pelo próprio Deus, que permitiu que José fosse exaltado como governante, como político daquela nação, para livrar o seu povo daquela fome. Veja que nós estamos falando da glória de Deus e não podemos dar uma simples definição, porque não há simples definição. Não há até como definir tal coisa. A manifestação do Deus eterno, que não tem início de dias e nem fim de dias. O Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Senhor da glória, o Deus Todo-Poderoso. A glória de Deus também foi transferida ou concedida, não entregue, não dividida, a lugares como Sião, a objetos como os utensílios do tabernáculo, a nações como a nação de Israel, ou a outras nações, quando elas conquistavam para disciplinar a nação de Israel. Enfim, o dono de toda honra, de toda glória, de todo poder, de toda magnificência é o Senhor da glória. E é isso que os anciãos, em Apocalipse 4:11, eles adoram ao Senhor constantemente, dizendo: digno é o Senhor de receber glória, honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e pela tua mão elas são e foram criadas. Paulo, cantando a soberania de Deus e o plano da salvação também para Israel, ele diz que porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Ninguém recebe algo glorioso se não for do Rei da Glória. Ninguém receberá a salvação se não for por meio daquele a quem é a expressa imagem da glória de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso, neste vídeo, buscando definir a glória de Deus, nós podemos enxergar o conhecimento de Deus, a santidade de Deus, a honra de Deus, o séquito de Deus, a manifestação gloriosa da kavod de Deus, da doxa de Deus, não necessitando usar o termo místico da Cabala Shekinah, nós compreendemos isso. E o que temos que fazer é apenas finalizar esse vídeo dizendo: glória seja dada ao nome do Senhor. Porque glória também significa honrar. A glória é de Deus. Então nós iremos honrar a Deus, ao Senhor da glória. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que o Rei da Glória possa continuar abençoando a sua vida. Não saia deste vídeo sem antes se inscrever no canal Bíblia de Fato. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.